tema é reforma política e o quanto a reforma pode ser debatida ou deve ser debatida também sob o ponto de vista da presença de atores não tradicionais nesse debate. O que a gente está chamando aqui de atores não tradicionais é um debate de reforma que é feito em instituições, fundamentalmente em instituições judiciais, que não fazem parte de uma lógica de funcionamento democrático, deliberativo, quando se olha sobre os aspectos da legitimidade de mandato, sobre a legitimidade dos accountabilities, ou seja, dos processos de controles e contrapesos, né, de freios e contrapesos, de controles institucionais, como se vê, por exemplo, na relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, quando falamos em atores tradicionais e no debate de reforma política envolvendo atores tradicionais, a referência que se faz é desses atores políticos que têm, de alguma maneira, mandatos eletivos que os legitima a participar do debate. Os atores judiciais não são atores que detêm este mandato legítimo. A legitimidade desses atores se dá por outras razões, por outra natureza. Quer dizer, o foco do debate aqui não é avançar sobre a legitimidade do Poder Judiciário em existir e a importância da sua presença no jogo político, mas é um pouco fazer um debate sobre aquilo que eu tenho chamado de reforma política sem políticos, né? Há uma série de decisões da Justiça Eleitoral, e aí eu estou chamando de Justiça Eleitoral também uma participação do Supremo Tribunal Federal, porque parte da minha tese mostra que há uma relação institucional entre Supremo Tribunal Federal e Justiça Eleitoral, principalmente TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, que é uma relação de cooperação tão estreita que é possível dizer que nós temos uma Corte Constitucional que cuida de questões eleitorais. Então, meu argumento é que essa reforma política feita sem políticos, ela tem passado por decisões do TSE e do STF desde 2002, que são decisões bastante criativas, ou seja, alterando interpretações do texto constitucional de modo muito contundente, que muda completamente a prática do jogo em vigência. Alguns exemplos disso foram as regras da verticalização das eleições, que estabeleceu um padrão completamente estranho ao sistema político, a regra que reduziu o número de vereadores, quer dizer, não foi um debate feito nos ambientes tradicionais, não foi o parlamento que tomou essa decisão, a regra da fidelidade partidária, ou seja, quando nós olhamos para boa parte das reformas políticas mais profundas produzidas nos últimos anos, essas reformas não foram feitas pelos atores tradicionais, mas foram reformas feitas nas instâncias não tradicionais, por meio de intervenção e participação de ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE, que não têm mandatos legitimados para isso. Portanto, eu trago um pouco esse debate, trago um pouco uma reflexão sobre se é legítimo ou as implicações que isso produz sobre o sistema político, de modo geral, que a reforma política tenha sido feita sem a participação de políticos.